Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, meu amigo Daniel. Muito obrigado pela música, muito obrigado pelo louvor. Estava vendo aqui agora uma pessoa dizendo nas mensagens, pastor Daniel, que cantou essa música muito essa semana e recebeu essa música escolhida por você como uma resposta de Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, um feliz sábado. Uma alegria estar com vocês, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus nesse momento, nesse evento tão especial, que na verdade é como um marco de um sonho, que se inicia o sonho de que a mensagem bíblica de saúde possa atender todo o território da divisão sul-americana através do seu ministério, dos dons que Deus te deu, da capacidade que Deus te deu. E eu oro e agradeço muito, muito o convite de compartilhar com vocês, porque eu sou um apaixonado por essa mensagem, sou um apaixonado por esses clubes de saúde, que é a proposta do evento. Vi clubes de saúde acontecendo, trabalhei no Nordeste do Brasil por um bom tempo e vi a bênção que é pessoas se envolvendo com esses clubes, e eu sou um abençoado de ter recebido isso, e abençoado hoje de poder compartilhar algumas coisas sobre isso hoje. O tema que eu quero conversar com vocês, nós vamos fazer uma mensagem bíblica nesse momento, o tema que eu quero compartilhar com vocês se chama Cuidando do Corpo com Equilíbrio. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, mas antes de conversarmos, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse sábado, ouvindo a Tua palavra, dispostos a ouvir o que o Senhor tem a nos falar. O Senhor já nos falou ontem, através da mensagem do Dr. Rogério, um chamado a vivermos esse ministério que um dia nos atingiu, um dia nos abençoou, e podemos agora compartilhá-lo com outras pessoas. Esse ministério que é o ministério de Cristo, que nos deu a honra de participar dele, o ministério de cura, de ajudar pessoas. E hoje que a mensagem nos dê a base bíblica de como apresentar essa mensagem, como ajudar pessoas com a mensagem bíblica de saúde. Fala o nosso coração, Santo Deus, aqueles que estão assistindo agora, tantos outros que vão ter contato com essa mensagem depois, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema, como eu falei, é como cuidar do corpo com equilíbrio. Talvez você já tenha ouvido falar num grupo de pessoas que se autodenominam anarquistas. Anarquistas são pessoas que vivem para pregar ou para ensinar de que não há leis, de que não se deve respeitar leis, que as leis devem ser abolidas, que você tem que ser sua própria lei. E o anarquismo, ele prega essa anulação das leis. A grande questão é que mesmo o mais anarquista dos anarquistas não pode negar que existem leis. Existem leis. Um anarquista, ele nunca seria capaz de dizer assim, olha, eu sou tão contra leis, mas eu sou tão absolutamente contra leis que eu vou pular de um prédio de 10 andares e a lei da gravidade não vai me atingir, porque eu não respeito leis, eu não acredito em leis, não existem leis. Um anarquista, por mais contra a lei que ele venha a ser, ele tem que seguir leis, mesmo que ele não queira, ou mesmo que ele diga que elas não existam. E a grande questão, amigos, e o que eu quero falar com vocês hoje é que existem leis. Existem leis criadas por Deus para cuidar, proteger e dirigir a vida e a saúde humana. Por exemplo, existem leis que regem o universo. Você sabe que o nosso sistema solar e todo o universo, ele está completamente dirigido por leis. A rotação da Terra, a distância da Terra de outros seres como o Sol e como a Lua. Se a Lua estivesse alguns quilômetros mais próxima, as marés seriam enormes e inundariam a Terra. Se o Sol estivesse mais distante ou mais próximo, nós não teríamos vida na Terra. Então, tudo isso são leis estabelecidas pelo Criador. Então, desde as galáxias até o átomo, até a estrutura do DNA, tudo, vocês que são da área da saúde sabem bem mais disso do que eu, há leis que regem. E essas leis, elas não foram criadas pelos homens, elas foram descobertas pelos homens, mas não criadas. Há exemplo, por exemplo, das leis naturais, as leis da natureza, que elas são
claramente verificáveis. Algumas leis da natureza, e você deve ter estudado isso aí na faculdade, aqueles que fazem ou fizeram faculdade na área de saúde, algumas leis naturais de física, de química, de biologia. Por exemplo, as leis naturais, elas dizem que as leis funcionam da mesma maneira em qualquer local e em qualquer tempo. Esse é o princípio da universalidade. As leis funcionam em qualquer local e em qualquer tempo. Se Adão pulasse de uma árvore, ele iria cair do jeito que você vai cair hoje se pular de uma árvore. Porque as leis que Deus criou, as leis naturais que Deus criou, elas funcionam da mesma maneira em qualquer tempo, em qualquer lugar. Um segundo princípio das leis é que elas são absolutas. Nada as afeta. Ah, mas eu não acredito nas leis. Não importa, elas são absolutas, apesar de você não acreditar nelas. Ah, mas eu não acredito na lei que o meu corpo tem que se exercitar. Não importa se você não acredita. Há uma lei de que a sua corrente sanguínea, ela não deve receber gordura, porque o excesso de gordura vai prejudicar o funcionamento da tua corrente sanguínea, do teu coração. Ah, mas eu não acredito em leis, eu não acredito nessa lei. Eu vou comer gordura desse mesmo jeito, não importa o que você vai comer. A lei, ela é absoluta e um dia o teu coração vai ter problema, porque a lei, ela é maior que você. As leis naturais são mais poderosas do que você. Você não pode superá-las, ela pode superar você. Você não pode anulá-las, mas ela pode anular você, porque elas são absolutas e a sua descrença não as afeta. Terceiro, as leis naturais, elas são estáveis. Elas não se alteram com o tempo. Então, o que fazia mal no tempo de Noé, continua fazendo mal hoje. Então, se Deus disse que aquilo não deveria ser comido no tempo de Noé, que não era útil para o alimento, se no tempo de Moisés já havia orientações sobre o que comer e o que não comer, porque aquilo não era útil, aquela lei não se altera com o tempo. Ela continua sendo uma lei útil, porque as leis naturais, elas não se alteram com o tempo. Então, o porco que fazia mal, que era imundo naquele tempo, continua fazendo mal hoje, e é destrutivo hoje. Elas não se alteram com o tempo. Esse é o princípio da estabilidade. Um outro princípio sobre as leis criadas por Deus é que elas são onipotentes. Tudo está aparentemente sujeito a elas. Ah, mas eu sou rico e as leis não podem dizer respeito a mim. Se você pular de um prédio, a lei não conhece riqueza. Ah, mas eu sou muito importante. A lei não pode se aplicar a mim. Não importa qual é a tua importância, as leis naturais se aplicam a você também. Uma pessoa que tem muita riqueza ou pouca riqueza e não faz atividade física, o efeito sobre o corpo dela vai ser o mesmo, porque as leis naturais, elas são onipotentes. Tudo está sujeito a elas. As leis naturais, amigos, elas são objetivas. Podem ser demonstradas por qualquer um, produzindo sempre os mesmos resultados sob as mesmas condições. Então, o quinto ponto é o seguinte: as leis naturais, elas têm resultado. Elas não escolhem pessoas, elas são objetivas. E elas vão dar o mesmo resultado, sendo colocadas na mesma condição. Essas leis, amigos, elas não foram, como eu disse, criadas pelo homem, elas foram descobertas. Um dia, um cientista, Isaac Newton, ele não criou a lei da gravidade. Ele apenas descobriu, ele apenas escreveu. E ele foi humilde o suficiente para descrever com a visão bíblica. Não sei se você sabe disso, mas Newton ele escreveu mais sobre teologia do que sobre física e matemática. Ele era um teólogo excelente. Alguns dos melhores comentários sobre o livro de Daniel são dele. E ele teve a humildade de dizer o seguinte: eu gosto dessa charge aqui, e eu acho interessante essa charge que um homem está conversando com outro e diz assim: a lei da gravidade é que mantém as pessoas no chão. E o outro diz assim: claro, senão nós ia flutuar. Aí o outro perguntou: uai, e como é que o povo fazia antes da lei ser aprovada? Como é que as pessoas faziam? Essa é a grande questão. A lei não foi aprovada por nenhum ser humano, ela foi criada por Deus, o Criador. E Newton, ele tinha essa consciência quando ele disse o seguinte: a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus seja louvado.
Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. Então, eu descobri, ele disse, como os movimentos, como a gravidade influencia no movimento dos planetas, mas não há explicação humana para quem pôs os planetas em movimento. Deus fez isso, porque ele governa todas as coisas. E ele continuou dizendo, do meu telescópio eu via Deus caminhar, Deus seja louvado. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ter se efetuado conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente. Ele via Deus. Sabe por quê? Porque ele percebeu que havia um criador dessas leis, um organizador dessas leis, e colocou todas as suas criaturas sob essas leis. Você quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia no livro de Salmo, Salmo 148. Olha que verso lindo. Salmo 148, versos 5 e 6, que diz o seguinte: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Estabeleceu para todo sempre e fixou ordem, fixou uma lei que eles não podem passar. Aqui ele está falando do sol, da lua, das estrelas. Ele diz, o sol, a lua e as estrelas seguem ordens. Essas ordens lá que Newton descobriu eram ordens estabelecidas pelo Criador, que Salmo 148 está dizendo. E sabe o que é que diz aqui? O sol, a lua e as estrelas não desrespeitam essas leis. O sol, a lua e as estrelas seguem as leis que regem a vida deles. E o ser humano, a glória da criação de Deus, ousa não seguir as leis sobre qual seu corpo está estabelecido. Provérbios, passe apenas na minha Bíblia uma página. Provérbios 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vejam, quando a Bíblia usa a palavra lei ou mandamentos, não está falando apenas dos 10 mandamentos. Você deve lembrar, a lição da Escola Sabatina desse trimestre está falando sobre isso, que quando a Bíblia fala de mandamentos ou de leis, está falando do grupo de leis estabelecidas por Deus para a manutenção da vida e proteção da vida do ser humano. E aqui está dizendo, guarde as leis porque elas vão proteger a tua saúde, você vai viver mais. Você vai ter mais vida, você vai ter longevidade se você obedecer às leis estabelecidas pelo Criador. O sol, a lua e as estrelas vivem de acordo com a lei. Por que o ser humano não quer viver? Porque o ser humano não quer seguir as leis estabelecidas pelo Criador. Você lembra do versículo que diz que o boi, o jumento e o cavalo não conhecem o seu dono. Mas o ser humano conhece o seu dono. Ele conhece aquele que estabeleceu leis. E nós que temos a consciência e a decisão, decidimos não seguir leis estabelecidas por Deus para nos fazer bem. Então, quando alguém pensa num corpo de saúde, como vocês estão pensando em criar em vários lugares na divisão sul-americana, o que nós estamos querendo, amigos, é levar uma mensagem que leve cura, saúde e paz para as pessoas que não creem ou deixaram de crer ou não sabem que nós somos criados a partir de leis naturais que devem reger a nossa vida para nos dar o que o Provérbios diz, acrescentar dias, acrescentar anos, não de sofrimento, mas de vida e paz. Quando Deus estabeleceu essa lei na criação, ele sabia, e ele estabeleceu leis que na veia não iria passar água, somente iria passar sangue, que levaria todos os componentes. Ele estabeleceu a lei do batimento cardíaco. Ele estabeleceu a lei da transmissão dos neurônios. Ele estabeleceu a lei do movimento para estimular e fortalecer os músculos. Todas essas leis ele estabeleceu e ele criou todos os seres, não apenas o homem que você está vendo aí no centro, mas todos os seres que estão ao redor, eles seguem leis. Todos os seres vivos seguem leis. Olha o que essa citação diz. Ciência do Bom Viver, página 415. Presta bem atenção. Na criação do homem, manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Quando Deus fizera o homem à sua imagem, a forma humana era perfeita, mas jazia inanimada. Era só um boneco ali de barro.
Então, um Deus pessoal, de existência própria, soprou naquela forma o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivo, inteligente. Todas as partes do seu organismo se puseram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as faculdades da mente, tudo se pôs a funcionar, sendo todos, presta bem atenção, submetidos a uma lei. E em seguida o homem tornou-se alma vivente. Amigo, seu coração, as suas veias, as suas línguas, as suas mãos, os seus pés, elas estão submetidas. Ah, mas eu sou anarquista, eu não acredito nas leis, eu não respeito leis, eu não quero seguir leis. Eu estabeleço as minhas leis. Não importa o que você pensa. O ser humano foi criado e a sua vida natural está sujeita a leis. Então, se você substitui água por refrigerante, você está submetido à lei de que a água ela não pode ser substituída. E o seu corpo vai padecer, porque ele necessita de água e não de refrigerante. Você entende? Ah, mas eu gosto disso aqui. Não importa o que você gosta. O seu corpo está sujeito, submetido a leis. As plantas, por exemplo. As plantas estão submetidas a leis naturais. Por exemplo, há uma lei que diz que a planta necessita de água. Ah, mas eu não quero dar água para a planta. Eu não respeito. Ok, ela vai morrer. Porque a lei diz que ela necessita de água. A lei diz que ela necessita de luz solar para um processo de fotossíntese. Ah, mas eu não quero, eu não creio nisso. Não importa o que você crê ou que você não crê. As leis necessitam. As plantas necessitam. A planta necessita respirar. Isso é uma lei. Ah, mas eu quero criar minha planta dentro de um saco. Eu vou prendê-la num saco aqui e vou amarrar bem, vou tirar todo o ar, porque eu não acredito nessa lei. Não importa. Ela vai morrer, porque é uma lei que diz que ela necessita respirar. A planta necessita de nutrição. Isso mesmo, nutrição. Se há muito calcário, se há pouco calcário, se há muito nitrogênio, pouco nitrogênio, ela necessita de uma alimentação equilibrada. As plantas necessitam de uma alimentação equilibrada. Se o solo está pobre de nutrientes, a planta vai morrer ou não vai produzir como poderia. Por quê? Porque é uma lei que diz que ela necessita de uma nutrição equilibrada. Uma outra lei diz que ela necessita de equilíbrio. A nutrição é uma coisa, o equilíbrio é outra coisa. A nutrição é que ela precisa das propriedades, o equilíbrio é que ela precisa desses nutrientes equilibrados, como eu disse. A planta necessita de repouso, isso mesmo. Se a planta fosse submetida ao sol 24 horas por dia, ela morreria. Ela também necessita da noite, ela também necessita desse processo. Então, sabe o que acontece com as plantas? Elas se submetem às leis. As 6 leis naturais pelas quais ela foi criada. E os animais também. Os animais necessitam de água, necessitam de luz solar, necessitam respirar, necessitam de nutrição, necessitam de equilíbrio, uma nutrição equilibrada, balanceada, necessitam de repouso, e eles têm um elemento a mais que as plantas, necessitam de movimento. As plantas, elas não necessitam. Você nunca viu uma alface, por exemplo, sair para caminhar, porque as plantas não necessitam, mas os animais necessitam. Os animais não podem ficar presos, sem movimento, e ainda serem saudáveis. Então, essas são as leis naturais que os animais estão submetidos. Aí vem, meus amigos, a glória da criação de Deus, o ser humano. E aí Deus estabeleceu leis. O ser humano necessita de água, de luz solar, necessita respirar, necessita de nutrição, necessita de equilíbrio, necessita de repouso, necessita de movimento. E o que realmente nos diferencia dos animais irracionais é o 8º, relacionamento com Deus. Ah, meus amigos, esse é o ponto. Sabe, há muitas pessoas ensinando saúde até aqui. Por que criar clubes de saúde? Se já tem tanta gente falando de saúde, se já existe tanta gente fora da igreja falando de saúde, de veganismo, de vida natural, Por que a gente tem que entrar nisso? Porque as leis naturais ensinadas fora, elas contemplam alguns ou todos esses 7.
Mas isso não é completo. A saúde, ela só é completa se você ensina as leis naturais como um todo. E como um todo, há um povo levantado por Deus, chamado remanescente de Deus, que necessita colocar um ponto a mais nessas leis naturais que o mundo desconhece. Sabe por quê? Porque há momentos na vida, quando um filho entra nas drogas, quando o câncer é irreversível, quando tem que se levar alguém que ama para o cemitério, que a água não resolve, que a luz solar não atende, que a respiração, a nutrição, o equilíbrio, o repouso, a atividade física não resolve. Há momentos na vida que as pessoas precisam do oitavo remédio, a confiança em Deus. E nós temos esse diferencial. Por isso que a mensagem adventista é relevante. E talvez nunca, em nenhum momento da história, ela foi tão relevante. Porque nós estamos vendo o mundo se movendo em torno da busca da saúde, sem Deus. É saúde para viver mais, é saúde para não ter doenças, é saúde para ter um corpo mais atraente. É saúde para entrar em equilíbrio comigo mesmo. E a mensagem adventista de saúde diz que há importância nos 7 remédios, mas que há momentos na vida que só o 8º remédio é capaz de dar força. Por isso, meus amigos, por isso que o Dr. Rogério nos convidou, porque ele ama essa mensagem, queria sair pelos 4 cantos desse continente, mas ele não pode sozinho. Eu e você podemos. Eu e você tivemos o privilégio de conhecer essa mensagem. Alguns de vocês tiveram o privilégio de se aprofundar nisso através de um curso superior. Você trabalha com isso. E as pessoas necessitam disso. Eu lembro que no meu primeiro distrito pastoral, eu fui fazer um evangelismo em uma cidade que não tinha nenhum adventista. Eu fui o primeiro pastor daquela cidade e fui o pioneiro a abrir a igreja ali naquela cidade. E era uma cidade que tinha uma crença católica muito forte, as pessoas rejeitavam muito os que eles chamavam de protestantes, evangélicos, e a gente sofria um certo preconceito na cidade, até que chegou um médico, um homem de Deus, e as pessoas no dia do plantão dele faziam fila para ser atendida por ele, não queriam outro médico. E um dia eu fui lá falar com ele, eu vi uma fila enorme, eu perguntei para a atendente, o que é isso aqui? E ela disse, no dia que o doutor Pedro está atendendo, as pessoas querem vir nesse dia. Não importa quantos médicos tenham nos outros dias. Sabe por quê? Porque o doutor Pedro, ele apresentava um 8º componente na saúde que os outros não conseguiam apresentar. Ele apresentava paz. Eu fiz um evangelismo e eu convidei ele para encerrar o evangelismo. Ele disse, pastor, mas eu não sei pregar. Eu disse, não precisa pregar. O senhor só precisa dizer por que o senhor crê na mensagem que eu estou pregando. Só isso. E ele pegou o microfone e disse por que ele cria. E tudo o que eu fiz naqueles 30 dias de pregação não se compararam ao resultado daquele homem de Deus, que tinha a mensagem de saúde e vivia dizer por que cria no que cria. Então, vocês têm um potencial, vocês que trabalham com a área de saúde, para missão, para ajudar pessoas, tremendo. Agora, quando nós pregamos sobre isso, o 8º é como que a coroa das leis de saúde criadas por Deus. Mas há um outro aí que tem que ser muito enfatizado, é o 5. Porque não importa quanto se pregue equilíbrio lá fora, temperança, como se chama, mas ninguém prega como a visão adventista prega esse tema. Deixa eu te explicar por quê. Equilíbrio lá fora, os profissionais de saúde, que até falam de natureza, de vida natural lá fora, pregam o seguinte: equilíbrio é o seguinte, é igual à propaganda da cerveja. Beba com moderação. Aprendi isso com o pastor Sidionil Biasi. Equilíbrio lá fora é beba com moderação. Em outras palavras, beba, mas beba com equilíbrio. Porque equilíbrio é use um pouquinho o que não é bom. Equilíbrio bíblico é o que não é bom, não toque. E o que é bom, use com moderação. Essa é a mensagem que também é um diferencial nosso. O que não presta, não toque. Não há equilíbrio no mal. Não há equilíbrio no que não presta. Agora, o que é bom, use com moderação. E um outro
remédio que me chamou muita atenção é o 7, atividade física. Porque, para mim, atividade física é o que engloba mais remédios. Uma pessoa que faz atividade física ao ar livre, ela tem contato com o remédio número 3, ela tem contato com o remédio número 2, ela tem contato com o remédio número 1, porque ela vai beber mais água, ela tem contato com o remédio número 6, porque um dos melhores equilíbrios para o repouso é a atividade física. Então, só na atividade física você já ganha 4: água, luz solar, respiração e repouso. Então, só em um você ganha vários. Então, se você dissesse, pastor, por onde começo? Eu diria, claro, confiança em Deus, mas comece com atividade física, porque ela vai colocar em ordem, você vai ganhar outros com ela. Agora, a quebra dessas leis, inevitavelmente, vão nos colocar em desequilíbrio. E quando nós falamos sobre elas, amigos, nós precisamos entender esse ponto aqui. Conselho sobre regime alimentar também, página 122. A doença nunca vem sem causa. Forte isso, né? A doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença é convidada pela desconsideração para com o quê? As leis. Ah, mas eu não creio nas leis. Não importa, você está convidando a doença. Muitos sofrem consequência da transgressão dos pais. Conquanto não sejam responsáveis pelos seus pais, pelo que seus pais fizeram, é, no entanto, seu dever procurar verificar o que é e o que não é a violação dessas leis. Olha aí as leis novamente. Devem evitar os hábitos errôneos de seus pais e, mediante uma vida correta, colocar-se sobre melhores condições. Então, aqui está falando do fator genético. Apesar de nós termos consequências genéticas, mas a maior parte do nosso problema não é o fator genético, é o nosso desrespeito, as nossas decisões de desrespeito às leis de saúde. 1 João 3,4, bem conhecido esse verso para um adventista, ele diz o seguinte, 1 João capítulo 3, verso 4, ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Ah, pastor, mas aí está falando dos 10 mandamentos. Pois é, tem muito de saúde nos 10 mandamentos. Quando os 10 mandamentos diz não matarás, não é só matar o outro. Quando eu coloco coisas no meu corpo que estão destruindo o meu corpo, eu estou matando, não é o outro, é a mim mesmo. Estou quebrando o mandamento. Porque não é só matar o outro. Quando a Bíblia diz guarde o sábado, não está falando apenas de um mandamento legal de ir para a igreja, está falando que o meu corpo necessita do repouso semanal. Isso é uma lei. E quando eu guardo o sábado, eu estou vivendo essa lei. E a quebra dessa lei traz morte. Como eu falava, apenas 15% da nossa expectativa de vida é determinada geneticamente. O outro percentual, é determinado por nossa escolha de obedecer ou quebrar as leis. A mesma coisa é apresentada em Êxodo 15. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas esse PowerPoint vai ficar disponível. Quando Êxodo 15 diz que vocês, se me seguirem, se obedecerem às minhas leis, vocês não vão ter as mesmas doenças. Se vocês submeterem à minha vontade, o Senhor diz, a obedecerem às leis, vocês não vão ser submetidos às mesmas doenças. Se você quer uma dica de um livro, eu te indico esse aqui, Zonas Azuis. Incrível esse livro. É um estudo da National Geographic sobre os 5 lugares do mundo em que as pessoas vivem mais. Esse livro é extraordinário. E esse livro, ele chegou à conclusão de que em 4 lugares que são ilhas, é mais lógico, porque há estudos que mostram que pessoas que moram em ilhas, eles têm a tendência, a probabilidade de viver mais. Mas alguma coisa quebrou a sequência de ilhas, que foi Loma Linda, que, como vocês sabem, é um lugar onde as pessoas são adventistas e cuidam da saúde. E esse livro é um testemunho de que cuidar e viver de acordo com a vontade de Deus traz saúde. Agora, aqui estão. Esses são os remédios, segundo o Espírito de Profecia. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água, confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Sabe qual é a tragédia? A tragédia é que nós conhecemos isso, mas estamos vivendo isso. A gente diz o seguinte, olha, eu não respiro bem, não tenho contato com ar, não tenho contato com a luz solar, eu como demais, exageradamente, eu não durmo bem, eu não faço atividade física, eu não bebo bem água, mas eu sou vegetariano.
Ah, eu sou vegetariano e eu tenho confiança no poder de Deus. Sabe o que é isso? Isso é um desequilíbrio da mensagem de saúde. A mensagem de saúde não foi criada por Deus para funcionar desse jeito. A mesma coisa, amigos, me perdoem, eu não quero magoar ninguém com o que eu vou falar, mas há muitas pessoas que falam de saúde e elas desequilibram a mensagem de saúde, dizendo o seguinte: olha, agora a solução é tomar chá de folha de graviola. Pronto. A solução para diabetes agora é a flor do maracujá, é a farinha do maracujá. Quando você diz isso, sabe o que, é que você está dizendo? Basta você ter esse ponto da saúde que você não precisa fazer atividade física, você não precisa dormir cedo. Você quer curar diabetes? É a flor, é a farinha da flor do maracujá. Isso é um desequilíbrio. Então, todo dia é uma moda nova. Hoje pode comer ovo, amanhã não pode. Hoje tem que tomar azeite, amanhã já não pode. Hoje tem que usar coco, amanhã no óleo de coco, amanhã não pode. Por quê? Porque é uma vida desequilibrada. Fala de pontos de saúde de maneira desequilibrada. Então, você coloca na balança apenas um ponto. Você quer viver saudável? Você quer vencer a diabetes? Não fala só da farinha do maracujá. Fala do ar puro, da luz solar, da abstinência. Esse é o ponto da mensagem de saúde. Esse é o ponto. E às vezes, infelizmente, nós que gostamos da área de saúde, enfatizamos apenas uma coisa e trazemos desequilíbrio à mensagem de saúde. E a mensagem de saúde, ela é completa. Ela não é só a farinha de uma coisa, o óleo de outra coisa, ela é completa. A farinha de uma coisa natural tem sua propriedade? Tem. Mas não enfatiza só uma coisa desequilibrando das outras. Há uma pesquisa de um físico que fala sobre a sinergia, George MacDonald. Ele disse que a sinergia é uma lei física que diz que um cavalo sozinho ele pode puxar uma carroça com 2 toneladas. A lógica era que 2 cavalos puxassem 4 toneladas. Mas a sinergia diz que 2 cavalos juntos podem puxar 23 toneladas e não 4. A mesma coisa. Se você tem apenas um princípio de saúde, pronto, eu sou vegetariano, faço atividade física, não durmo bem, não tenho contato com a água, mas eu sou vegetariano. Vai ter seu benefício? Claro que vai. A farinha de maracujá vai ter seu benefício? Claro que vai. Vai ter um benefício de 2 toneladas. Agora, se você vive o plano de Deus, não vai ser 2 toneladas. A sinergia diz que a união deles vai ser incrível. Isso é provado por vários estudos, e esse é um dos estudos. Da curva da capacidade funcional da vida de alguém que vive os princípios bíblicos. Por exemplo, alguém que vive um estilo de vida chamado na pesquisa de alto risco, fuma, não faz atividade física, não se alimenta bem, tem obesidade, ele vai viver, mas a vida ela vai sendo degradada por doenças, por males. Ele pode viver até os 100 anos, mas ele vai viver uma vida que vai ter uma saúde degradada. Aquele que vive um estilo de vida de baixo risco, na pesquisa é chamado de uma pessoa ativa, não fumante, se alimenta bem e vive dentro do peso. Ele pode viver também até os 100 anos. Qual é a diferença? A diferença é a qualidade de vida que ele vai ter até chegar lá. Então, a grande questão não é viver até os 100 anos, é como eu vou chegar até lá. Há pessoas que dizem, eu quero viver até os 100 anos. Eu lembro que esses dias eu tive a tristeza de encontrar com um senhor que estava com uma doença séria, e ele me disse assim, meu filho, você quer ficar velho? E aí eu disse para ele, disse, eu quero. Ele disse assim, não queira não, não tem coisa pior. Claro, porque ele estava nessa curva aqui, ó, essa curva vermelha aí, não tem coisa pior. E o que o estilo de vida bíblico ensina é que você pode viver com mais qualidade, não importa só quanto tempo, mas mais qualidade nesse tempo. Essa é a grande diferença. Não é quanto eu vou viver, como eu vou viver. É que o estilo adventista quer falar. Não com a sobrevivência debilitada. Então, como viver? O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço. E é isso as pessoas não querem. E para isso o clube de saúde é tão importante, porque vai ensinar as pessoas a terem cuidado e esforço, cuidado e esforço. Mas muitos não querem. Sabe o que é que ele quer? Ele quer um chá. Ele quer um chá para emagrecer. Não quer atividade física, não quer mudar o regime, ele quer um chá para emagrecer.
Se você disser um chá vai te emagrecer, as pessoas vão lá. Agora é a dieta da lua. Agora é o jejum tal. Eu não quero atividade física. Eu não quero ter que deixar de comer o que eu como. Eu só quero uma dieta tal que me faça perder peso. Então, eles não querem os remédios naturais que requerem cuidado e esforço. O processo da natureza, para curar, ele é gradual. E isso pode parecer vagaroso para a pessoa impaciente, porque ele quer perder peso em 15 dias, ele não quer viver uma vida equilibrada. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas no fim, aleluia, no fim, vai se verificar que a natureza, não sendo estorvada, fez o seu trabalho sabiamente. E bem, aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. Deus seja louvado. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: você quer se unir ao grupo de pessoas que têm a informação de como a natureza pode curar de maneira gradual, mas de maneira consistente? Você quer ajudar as pessoas a entender os princípios bíblicos de saúde? Você quer ensinar as pessoas a conhecerem mais a Deus através disso? Muitos são devotados à intemperança e, sob condição nenhuma, moldam seu procedimento de condescender com a glutonaria. Preferem sacrificar a saúde e morrer prematuramente, a restringir o intemperante apetite. E muitos há que são ignorantes. Esse é o ponto da escola do clube de saúde. Esse é o ponto. É trabalhar com muitos que ainda são ignorantes em relação ao comer e beber. Pudessem esses ser esclarecidos. Aqui é o ponto. Por que você foi chamado? Por que você agora não está lá na live da tua igreja? Porque o Dr. Rogério tem um sonho com um grupo de pessoas que o acompanham, que nós possamos esclarecer pessoas que talvez, se elas forem esclarecidas, elas vão ter coragem moral para negar o próprio apetite, comer mais comedidamente, unicamente a espécie de alimento saudável, poupando por seu procedimento grande quantidade de sofrimento. Meus irmãos, isso aqui é o princípio, aquilo que o Dr. Rogério pregou ontem. Como nós podemos fazer isso? O clube de saúde pode. Porque há pessoas que estão vivendo o que estão vivendo, não é porque são más, não, é porque elas desconhecem. Elas desconhecem essa verdade. Por fim, eu quero apresentar essa pesquisa. Aqui embaixo no PowerPoint tem de onde foi tirada essa pesquisa. Um grupo de pessoas foi separado de acordo com a quantidade de hábitos que eles tinham. Os hábitos eram não fumar, fazer atividade física regular, consumo moderado de álcool, isso não era uma pesquisa feita entre adventistas, e consumo regular de frutas ou vegetais. Então, o grupo foi dividido. O primeiro grupo eram aqueles que não tinham nenhum desses quatro. Zero, nenhum. Fumavam, não faziam atividade física, consumiam álcool em excesso e não consumiam regularmente frutas ou vegetais. O segundo grupo tinha apenas um desses princípios, qualquer um deles. Fumavam, mas faziam atividade física, só um deles, só tinha um deles. O segundo grupo tinham dois desses quatro. O segundo grupo tinham três desses quatro. E o terceiro grupo, o quinto grupo, desculpem, tinham quatro desses quatro. Não fumavam, faziam atividade física regular, consumiam álcool, mas moderadamente. No caso da pesquisa, nós sabemos que o álcool nem moderadamente faz bem, mas a pesquisa era sobre isso, e consumiam regularmente frutas ou vegetais. Deu para entender? Então, o primeiro grupo não tinham nenhum. O segundo grupo tinha um. O terceiro grupo tinham dois desses hábitos. O terceiro, quarto grupo tinham três desses hábitos. E quinto grupo tinham quatro. Resultado? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Pessoas com enfermidades prévias. Quando eles chegaram na pesquisa, os que não tinham nenhum desses hábitos, 25% deles já tinham enfermidades prévias. Enquanto que o grupo que tinha os 4 pontos, apenas 5% tinham enfermidades prévias. Sabe o que essa pesquisa me chama a atenção? Essa pesquisa me chama a atenção que quando você segue, só por ser um adventista do sétimo dia, você já tem 3 desses 4. Entende-se que um adventista não fuma, não consome álcool e come coisas com equilíbrio. Presume-se isso. Veja, só 4. Olha o benefício só de 4. Esse segundo percentual são de pessoas que morreram ao longo da pesquisa.
56%, 44%, 35%, 16%. Então, eu termino dizendo o que eu falei no começo. A doença, meus amigos, nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença é convidada. Você já imaginou as pessoas que estão convidando a doença pela desconsideração para com as leis da saúde? Então, eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidá-lo a dizer, Senhor, Senhor, eu quero ensinar os princípios de saúde. Eu quero ensinar o privilégio que eu tive de aprender, eu quero compartilhar através desses clubes de saúde que serão formados, mas eu não posso ensinar o que eu não vivo. Então hoje eu quero tomar a decisão, a sábia decisão, eu quero viver. Eu quero que a minha fala ela tenha autoridade de alguém que está experimentando as bênçãos do cuidado de acordo com as leis estabelecidas por Deus. E eu quero ajudar muitas pessoas que estão quebrando essas leis a viverem essas leis. E eu quero que isso alcance o máximo de pessoas possível. Eu não estou te vendo, mas eu gostaria de convidá-la a levantar a mão, se esse é o seu desejo, se comprometer a viver e compartilhar através desse projeto de clubes de saúde aí na tua igreja, na tua região. Quantos querem tomar essa decisão? Eu não estou pedindo que você levante porque eu esteja vendo, eu não estou vendo. Mas se você levanta a mão, é você dizendo, Deus, eu estou à disposição. Eu estou à disposição, minha vida é corrida, eu tenho muita coisa, mas eu quero viver e compartilhar isso. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falar com Deus. Querido Pai, que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o teu Santo Espírito complete. Mas eu te peço em nome de Jesus que tenha ficado claro. Nosso Deus, ele é um Deus de ordem. O nosso corpo segue essas ordens, estão submetidos a essas ordens. Mas como seres inteligentes, nós fomos criados com a liberdade de desobedecê-las, mas a desobediência tem consequências, e nós sabemos disso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou um remédio a mais à nossa disposição. Estamos usando ele agora, estamos falando com o Criador. Meu Deus, que privilégio que os cavalos, que os bois, que os cães, que as plantas não têm. Eu posso falar com aquele que me criou, e isso é cura também para a minha vida. Ajuda-nos a compartilhar isso, a viver isso, e que os clubes de saúde que irão surgir a partir desse encontro sejam bênção, vida e paz para milhares de pessoas. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.